Bom, vamos falar um pouquinho sobre economia, então. A Priscila Asbeck traz esses dados aqui para a gente agora, de revisão de crescimento maior para o Brasil, menor para os Estados Unidos. Mais cedo falamos de deflação pelo terceiro mês consecutivo. O André Brás, que é coordenador de índice de preços ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas, está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, André? Bom dia, hein? Olá, bom dia. André, a gente estava falando mais cedo aqui sobre o terceiro mês consecutivo de deflação e nos episódios anteriores a gente sempre lembrava, olha, as pessoas ainda estão se sentindo um pouco distantes do noticiário, porque elas veem aqui na CNN que a inflação está caindo, mas vão ao supermercado e o preço ou não saiu, ou não caiu, ou subiu. Dessa vez, dá para cobrar das pessoas que estão nos assistindo, ou elas podem nos cobrar coerência? O que eu estou ouvindo o Rafael dizer está tendo reflexo na prateleira do supermercado? Eu acho que sim, Rafael, porque a gente começa a ver uma queda em alguns alimentos importantes, né? O leite caiu, né, porque a entre-safra ficou para trás e ele já caiu 13% agora no último mês. Óleo de soja também, que é um item de cesta básica, caiu de preço, e outros alimentos importantes também apresentaram ou desaceleração, uma inflação menos intensa, ou até queda. Então, melhorando um pouco a alimentação, né, a gente vendo aí uma taxa negativa para esse grupo, que é super importante para as famílias de baixa renda, a gente aumenta, né, a aderência do índice à realidade das pessoas, né? Isso porque a gasolina, que foi a grande responsável por essas 3 quedas consecutivas no IPCA, ela é um bem de luxo, ela não pertence à cesta de consumo da maioria da população. Então, como ela começou a cair forte por conta da redução do ICMS e também por conta de revisões para baixo que a Petrobras fez em função do preço do barril do petróleo, ela acabou sendo a grande vetora dessa queda na inflação nos últimos meses. Mas, infelizmente, não é toda a família que sente isso. Agora, a inflação na alimentação, sim, ela é percebida pela maioria. E isso começou a acontecer agora. É claro que a alimentação ainda acumula uma inflação muito alta, acima da inflação média. Então, esse efeito ainda é discreto, né? Eu diria que as famílias estão sentindo discretamente essa queda no preço, mas já é um bom começo. André, o IBGE destacou na coletiva agora há pouco, falando sobre o IPCA, que sem o recuo da gasolina, o IPCA não teria caído nos últimos 3 meses e que sem a gasolina o IPCA teria subido 0,15% em setembro. Além disso, você estava falando comigo mais cedo que a inflação ainda está muito espalhada, né? O índice de difusão está diminuindo, mas 62% dos preços ainda estão subindo e com isso a gente tem uma perspectiva de que esse foi o último mês de queda nos preços. O que o consumidor pode esperar dos preços daqui para frente? Por outro lado, eu falei de alguns pontos negativos, mas tem o ponto positivo também da alimentação, né, que veio mais positivo do que o esperado, primeira queda desde novembro de 2021. Dá para esperar um alívio mais consistente daqui para frente? Olha, em alimentação, talvez, né, haja espaço para alguma desaceleração, um pouco mais espalhada. Mas tirando a gasolina, tirando a contribuição da gasolina, para o mês que vem, para esse mês, né, de outubro, a gente deve ter uma inflação positiva já, né, e bem elevada em comparação à que foi medida para setembro, né? Então, a persistência inflacionária continua. Nós vimos hoje que serviços de lazer, né, excursões e tour, hotelaria, passagem aérea, todos em alta, né? O setor serviços subiu mais do que no mês passado. Nós vimos que alguns bens duráveis cederam, né, como televisão, que veio com queda, mas nem todos. Então, isso mostra que aquele índice de difusão, que mostra o percentual de produtos e serviços com aumento de preços, em 62%, ainda mostra que a inflação está viva, está aí, está sendo percebida pelas famílias. E a desaceleração vai ser bem gradual e sob intenso risco. Nós já vimos aí a OPEP diminuir a oferta do barril do petróleo, o preço já começa a subir, e isso pode gerar algum ajuste para cima no preço dos combustíveis nos próximos meses. Então, a gasolina deixa de ser a mocinha da inflação, né, contribuindo para a queda, para ser vilã de novo, né, mostrando algum aumento. Então, é um momento ainda de grande tensão, porque o mundo também passa por grandes problemas que podem acabar contribuindo para o aumento da inflação aqui no Brasil.
Olha, André, coisa que a gente adora é quando a gente vai fazer a pergunta, o entrevistado já dá a deixa, viu? Você vem falando justamente do preço do barril do petróleo internacionalmente, com esse anúncio da OPEP, né, de diminuir mundialmente a oferta do combustível. Como é que isso nos afeta aqui para esses próximos meses diretamente? Lembrando que a gente tem agora, nesse finalzinho ainda de segundo semestre, algumas datas importantes para comércio, movimento muito forte de serviços também com turismo, as safras também, pensando que no nosso modal, né, de transporte, que é basicamente rodoviário. Então, esse é o nosso risco, né? É claro que combustíveis e energia ficaram mais baratos por conta da redução do ICMS. Isso desonerou bastante a atividade produtiva, né? Porque são insumos que comprometem parte importante dos custos de vários segmentos. Eles ficando mais baratos, eles diminuem as pressões inflacionárias, né? Quer dizer, outros produtos produzidos pela indústria acabam chegando um pouco mais baratos ao consumidor, mas as margens estavam muito apertadas, né? E há risco de novos aumentos. E com a aproximação do final do ano, né, essa demanda acaba aquecendo um pouco mais. E isso gera sempre níveis de inflação um pouco mais altos. Então, a nossa inflação, o nosso cenário de inflação para esse ano está abaixo de 6%. Quer dizer, a gente vamos ter aí uma inflação acima da meta, mas muito abaixo do que a gente previa. Mas há sempre riscos aí no radar que podem fazer com que a gente tenha que fazer algum ajuste na inflação antes do final do ano. Muito bem, a gente conversou aqui na CNN com o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV Ibre, André Brás. André, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a gente aqui e até a próxima, hein? Eu que agradeço o espaço, um ótimo dia para vocês.